Olá, saúde a todos com a paz do Senhor. É uma alegria estar aqui para mais um testemunho para a honra e glória do Senhor Jesus. Estamos aqui na cidade de Mamanguape, na casa da irmã Célia, onde vamos entrevistar ela para que ela dê esse testemunho. Célia, eu quero saber se do início, como foi que iniciou tudo para hoje você estar, de forma tão maravilhosa com Cristo. Como é que iniciou através da cura sua cura? Como foi que começou tudo assim? A minha cura, irmão, ela começou assim. Eu já vinha sentindo dores muito fortes há muito tempo na minha coluna e meu marido se perturbava muito, com as minhas dores, porque incomodava. Eu não conseguia dormir, ele não conseguia dormir. E eu já tinha procurado vários médicos, já tinha feito raio-x da coluna. E o médico disse que eu tinha bastante bico de papagaio na coluna, tinha 7 pontas de osso, localizada na minha coluna. E passou uns medicamentos para mim tomar, eu tomei, mas não vi resultado. Passou-se o tempo e eu sempre com esse problema, isso? Me atingindo, me perturbando meu marido, até que chegou um ponto que ele em ver o meu sofrimento, ele chegou e fez um pedido a Deus. Ele gostava muito de criar galo, de briga, e dizia que nunca abria a mão desses bichos, que aqueles bichos para ele era um esporte, ele gostava. Então não tinha como ele acabar, não é isso? Entendi. Quer dizer que esse detalhe que você falou agora, quer dizer que chegaria um ponto, ele gostava tanto que se dissesse assim, se fosse para você pedir para ele parar, escolher entre você e o galo, ele preferiu o galo. Preferiu o galo. Que situação. Aí ele fez tipo um voto a Deus. Ele fez um voto com em relação a isso que ele tanto gostava. Em relação a isso. Ele chegou, um dia ele me viu numa crise muito forte. Eu passei a noite todinha sem dormir, chorando, gemendo de dor. E no outro dia ele foi procurar uma pessoa para vir até a minha casa e aplicar uma injeção de dor para mim, que eu não tinha condição de nem de me dirigir até o hospital, de tanta dor que eu estava. Nas noites era problema. Era muita dor, muita dor. Incomodava ele muito. Muito, ele não dormia nem eu dormia, não é isso? Então, ele fez esse voto e eu não sabia. Ele fez sozinho, ele fez esse voto com Deus sozinho, não me comunicou, eu não estava sabendo de nada disso. Aí quando foi um certo dia, eu estava na loja, quando chegou o senhor na minha loja, eu nem lhe conhecia assim só de vista, mas nunca tive o prazer de chegar pessoalmente conversar com o senhor e saber do que se tratava, que religião o senhor seguia, entendeu? E quando o senhor chegou na porta da minha loja e perguntou se poderia entrar e conversar comigo, que tinha algo para me dizer, e o senhor entrou, eu permiti a sua entrada, o senhor entrou, se dirigiu lá. E quando chegou lá, o senhor começou a revelar coisas que só eu sabia, que só eu sentia. Glória a Deus, toda não é isso? Toda a glória do Senhor. Foi quando o senhor revelou para mim, disse que Jesus estava revelando, que eu tinha um problema sério na coluna, e que se eu acreditasse em Deus, que Deus naquele momento ali, Ele ia me curar e me libertar daquele mal para sempre. Eu ia me libertar, bastava eu crer e aceitar a oração, que Jesus tinha mandado através do Senhor, isso pelas suas mãos. Então eu permiti, o Senhor fez a oração e desse dia para cá, graças a Deus, tem mais de 2 anos, não sei para onde foi dor de coluna. Quem fez isso? Só quem? Só Jesus. E eu, naquela hora, eu fiquei tão assustada, porque naquele momento, quando o Senhor fez a oração, eu estava sentindo muita dor. Então eu fiquei tão assustada que eu não sabia se eu fechava a loja, se eu ficava na loja, se eu vinha para casa. De tanta euforia, Foi, de tanta euforia, porque na hora da oração eu senti um fogo subindo pelas minhas pernas, me envolvendo o meu corpo, minha coluna, na região, afetada. O poder de Deus, a unção de Deus. E eu fiquei com aquilo ali, eu fechei a porta e vim embora para casa. Quando eu cheguei em casa, ele ficou assustado porque eu cheguei cedo, antes da hora, não é isso? Aí eu falei para ele que tinha acontecido algo. Tá vendo notícia? Aí ele ficou assustado, ele pensou até que tinha acontecido alguma coisa, algum assalto, alguma coisa assim na loja. Eu falei, não, aconteceu uma coisa que você não vai nem acreditar quando eu falar. Aí quando eu contei para ele o que tinha acontecido, ele simplesmente olhou para mim e disse assim, eu já esperava por isso. Aí eu olhei para ele e disse, por quê? Porque eu já esperava. Porque eu já tinha feito um pedido a Deus, entendeu? Tinha feito um voto com Jesus e ele atendeu meu pedido.
E nessa hora, na mente dele, ele estava dizendo, eu vou ter que deixar de criar os gados. Só que eu não sabia, até o momento eu não sabia do que se tratava, qual o voto que ele tinha feito, não é isso? Qual foi o acordo que ele fez, o voto com Jesus que ele fez para que eu recebesse aquela bênção, não é isso? Eu não sabia. Passou-se uns dias, aí dias depois ele foi e me revelou que se eu ficasse boa, entendeu? Se Jesus me curasse daquele mal que eu sentia na minha coluna, se eu ficasse boa, que aquilo tudo se acabasse, sumisse, ele acabava com os gados que ele criava de uma vez por todas. Eu nunca mais ele queria saber de gado. Aí ele pediu um prazo ao Senhor, que isso foi no mês de fevereiro. Ele pediu um prazo a Jesus até o mês de dezembro. De que até o mês de dezembro ele acabava com todos os gados que ele tinha. Ele acabaria com todos. Antes de terminar o mês de dezembro, não tinha mais nenhum galo dentro do chiqueiro. Ele acabou tudo, graças a Deus. Você vai aproveitar esse momento aí, quer dizer que depois desse momento, porque nesse momento lá que Deus me conduziu até você, eu ia passando na rua e de repente o Espírito Santo me trouxe a revelação de uma pessoa que estava com a dor na coluna muito forte. E eu olhei, tinha duas, eu me dirigi, você tinha acabado de entrar na loja e assim sucedeu como você acabou de falar. Aí quer dizer que esse encontro que Deus teve na sua vida, né? Que teve uma mudança na saúde, né? Paz, descanso para dormir, tudinho. Aí daí você foi se entrelaçando com Cristo a cada dia, a cada dia. Isso foi um motivo de hoje ser a pessoa que eu sou, de eu ter aceitado Jesus. Aceitou Jesus como Salvador. Como meu Salvador. Que é o maior milagre. Que é o maior milagre da vida mas do ser humano. É apenas uma manifestação do poder de Deus. Com certeza. Foi essa bênção que Jesus fez na minha vida, que me fez, entendeu? Eu entender e enxergar, entendeu? O verdadeiro caminho que eu deveria seguir, não é isso? Porque eu estava num caminho escuro, entendeu? Num caminho errado, entendeu? E Deus me fez ver... E que para você achava que era certo. E eu achava que era certo, depois né? a Bíblia, a luz da Bíblia que esclareceu. A própria Bíblia esclareceu a minha mente. Mostrou tudo. O conhecimento, entendeu? Eu comecei a participar dos cultos nas igrejas e sempre o Senhor mesmo vinha à minha casa fazer oração. Eu sempre o convidava e aquilo me agradava, me fazia bem. Sem tocar em religião, só pregando a palavra. Só pregando a palavra e eu recebendo aquela palavra, né, com gosto e pegando aquele gosto. E hoje eu me sinto assim, naquela obrigação, não é nem uma obrigação, é uma necessidade de passar o que eu recebi para as outras pessoas. Tá entendendo? Eu me sinto assim, eu sinto aquela vontade que ela vem de dentro mesmo do meu coração. Porque isso é de Deus. De passar para as pessoas. E de pregar o Evangelho. De pregar, de ensinar, entendeu? De abrir a mente das pessoas para que elas vejam o verdadeiro caminho que a gente tem que seguir. Então, quer dizer que hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, você, seu esposo, seu filho, a sua casa, onde você mora aqui, está caminhando para Jesus. Graças a Deus. Que é a melhor coisa do mundo. Amém. Então, irmão, saúde a todos com a paz do Senhor. Mais um testemunho para a glória e para a honra do Senhor Jesus. Interessante, eu quero frisar aqui para encerrar, é que devemos pregar a palavra, porque a palavra ela é poderosa para redarguir, para ensinar, para santificar, para capacitar, para salvar. A palavra é a luz, é o tudo, né, de Cristo. A Bíblia Sagrada é suficiente para convencer o homem ao caminho da verdade. Glória a Deus, toda a honra e toda a glória do Senhor. Amém. Amém, Jesus.